Tem 18 pessoas, que bom. Boa noite para todos e para todas que estão presentes aqui nessa live. Vocês me ouvem bem? Me veem? Tudo tranquilo? Qualquer coisa que tiver algum problema, peço vocês que avisem no chat. Ok? Bom, gente, um prazer, né, estar aqui novamente no canal da Proesse, no canal do YouTube da Proesse. A Proesse, de antemão, já agradece a todos que estão presentes, né? A Proesse é a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esportes da UFJ. Essa é mais uma atividade do programa UFJ Perto de Você, que acontece uma vez ao mês, né? Sempre nas últimas quinta-feiras do mês, ou na primeira, como é o caso de hoje. E hoje o programa UFJ Perto de Você, ele consiste numa atividade de levar temas que estão aí na pauta do dia, para debater, né, dialogar com a comunidade, com toda a comunidade, em especial com a comunidade jataiense, né, que é onde a gente está locado, né, no município de Jataí, mas também com todos aqueles que quiserem participar. Temas importantes para o nosso dia a dia, né, temas que são pesquisados, que são desenvolvidos por meio de projetos de pesquisa, de extensão e de ensino dentro da Universidade Federal de Jataí, e sempre com grandes nomes, né, de pesquisadores, tanto da nossa universidade quanto fora. O último tema que a gente teve no FJ Perto de Você foi em relação a monkeypox, né, a gente trouxe o professor de medicina da UFJ, o professor Hélio Hannes Filho, que tirou muitas dúvidas, né, esclareceu dúvidas. Eu acho que foi muito interessante, porque acalmou um pouco daquela angústia que a gente estava, né, sobre uma nova doença, uma nova, né, um perigo de uma nova, né, endemia, pandemia. Então, o FJ Perto de Você, ele vem justamente para poder atender essa demanda de discussão de temas da sociedade, né, com o conhecimento que é produzido, né, dentro da Universidade Federal de Jataí. E dessa vez também não é diferente, né? Hoje a gente vai ter uma discussão sobre restauração ecológica, né? Conciliando aspectos sociais, ecológicos e econômicos. E é uma questão que está aí posta, né? É um problema que a gente tem no mundo como um todo, né? A necessidade de restauração ecológica. A gente, né, vide aí questão de problemas ambientais, mudanças climáticas, e mais do que isso, né, trazer para vocês uma proposta de produção, né, de geração de renda, de conservação ambiental, de serviços ecológicos. Micael, me corrija se eu estiver errado, eu acho que eu estou, mas nessa questão de serviços ambientais, na verdade, né? Como a gente, ao fazer a recuperação ambiental de determinadas áreas dentro de uma previsão da legislação, a gente pode também gerar renda. E é na pauta do dia porque, né, entramos na primavera, começou a chover, então produtores rurais, pesquisadores que trabalham com essa parte ambiental, agricultores familiares, que é para quem essa live está se dirigindo, né, especificamente, mas para todas as pessoas que se interessam pelo tema, quais são as formas, né, de produção, de plantio e produção, geração de renda e conservação ambiental, que a gente pode se apropriar delas, né, para a gente poder contribuir com a conservação ambiental e também retirar o nosso sustento, né, dessa área que está degradada e que precisa ser recuperada. Então está na ordem do dia, porque começou a chover, as árvores do cerrado começaram a espalhar suas sementes,
né? Então é a hora da gente começar, quem trabalha na agricultura, é a hora de começar a colocar a mão na massa para fazer, né, as coisas serem diferentes. Então, assim, esse projeto, né, o Micael trabalha com a gente, eu sou da Proes, sou coordenadora administrativa da Proes, mas também trabalho no núcleo, sou coordenadora do núcleo de extensão em agricultura familiar e agroecologia aqui da UFJ. E a gente trabalha, né, desenvolvendo pesquisas com agricultores familiares, e esse também é mais um projeto que está sendo desenvolvido também dentro do núcleo. Tanto é que a gente convidou vários agricultores familiares aqui do município de Jataí, de Serranópolis, Santa Rita do Araguaia, de Mineiros, e espero que eles estejam aqui. Se não estiverem, também não tem problema, porque a gente sabe da dificuldade que é trabalhar na roça, né? Do plantio que também começou agora, né? O pessoal que está aí plantando. E a live vai ficar gravada, então depois que terminar a live, a gente também vai, né, divulgar novamente para os agricultores o endereço, né, com a live gravada, que eles possam, né, eles e elas, né, agricultoras, possam escutar quando eles tiverem tempo. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o professor David, que é o coordenador desse projeto de extensão, e aí Micael, que é o estudante, né, estudante recém, quase formando, né, de engenharia florestal, que vai conduzir a discussão, e vocês fiquem à vontade, tá, para poder inserir perguntas aí ao longo da live. A gente vai guardar todas elas aqui para o final, para a gente poder fazer um debate. Bem legal. Era isso, muito obrigada. David, obrigado, Marisa. Pessoal, olá, uma boa noite a todos. Eu sou o David Machado, professor do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Jataí e orientador do Micael. Bom, primeiramente eu agradeço a presença de todos vocês aqui nessa noite, a prestigiar uma das etapas do nosso trabalho de extensão, o qual está sendo desenvolvido pelo Micael, sobre a minha orientação e sob a coorientação da doutora Marisa. Aproveito também para externalizar os agradecimentos aos colaboradores do nosso projeto, os professores Carlos, da Engenharia Florestal, o professor Frederico, da Biologia, o professor Ildeu, da Agronomia, o professor Wente, da Engenharia Florestal, e também aos técnicos, né, Éder, e também a Marisa, que é técnica administrativa. Além disso, eu gostaria de agradecer também a discente Amanda, que ela é voluntária também no desenvolvimento desse projeto, e ajudou, inclusive, o Micael a preparar essa belíssima apresentação de hoje, tá? E agradeço também, em especial, aos produtores que têm participado do nosso projeto, né, dos municípios de Jataí, Mineiros, Perolândia, Itajá, Palmelo, Baliza, Irajá, Portelândia, Santa Rita do Araguaia e Santa Rita do Novo Destino, que são nosso público-alvo e têm contribuído, né, sobremaneira com o nosso trabalho. Conforme eu mencionei, pessoal, a apresentação de hoje é uma das etapas do nosso projeto de extensão, sendo a segunda, num total de 4. A primeira etapa deste trabalho, ela consistiu em compreender a percepção dos produtores rurais, dos pequenos produtores, sobre a importância e benefícios das florestas, né, e outros ecossistemas, né, que poderiam estar localizados em suas propriedades, e também sobre atividades de recuperação, de restauração, né, de áreas degradadas, caso essas áreas, né, existissem em suas propriedades. Para tanto, passamos um questionário, né, por conta da pandemia também, esse questionário foi passado no ano passado, a nossa ideia era se deslocar até cada propriedade, só que não teve como, então a gente passou um questionário para esses produtores, participantes, buscando algumas perguntas, justamente para tentar alcançar esse objetivo nosso, que era conhecer a percepção deles, e também se eles tinham interesse em restaurar, né, suas propriedades, caso existisse, conforme eu comentei, áreas degradadas. Dessa forma, essa segunda etapa, que vai ser hoje apresentada pelo Micael, ela foi elaborada a partir das respostas apresentadas, né, obtidas a partir do questionário.
em que a maioria dos produtores gostariam de saber alguns aspectos da legislação, e também sobre as diversas possibilidades que se referem à restauração, modelos, técnicas de plantio, retorno econômico. Então, essa apresentação do Micael foi preparada com base nessa análise que nós fizemos no primeiro momento. E também hoje, a partir dessa conversa de hoje, a gente vai buscar compreender também o interesse dos produtores com relação a possíveis modelos de restauração. Será que ficaram interessados por algum sistema agroflorestal, né? Quais as espécies desse sistema agroflorestal que eles gostariam de incluir? Será que seria interessante para eles, né, um sistema de produção de madeira e lenha? Então, o Micael vai mostrar algumas possibilidades, e posteriormente a gente vai buscar respostas, né, sobre essas possibilidades, porque na quarta etapa, né, eu falei a primeira, a segunda será hoje, junto com algumas perguntas que a gente vai fazer posteriormente, né, a quarta etapa já é justamente montar um sistema de restauração em uma das propriedades desses agricultores, quem tiver o interesse, que vai servir como modelo, tá? Então, a primeira foi o questionário, a percepção, a segunda vai ser hoje passar algumas informações referente à legislação e também sobre modelos de restauração, retorno econômico. A terceira etapa será uma etapa presencial, ou numa propriedade, ou também na nossa universidade, né, aqui em Jataí, em que vamos mostrar aspectos técnicos, né, para coleta de semente, beneficiamento dessas sementes e produção de mudas. E, como eu falei, a próxima etapa, né, a quarta, será a implantação de um sistema de restauração. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos os participantes que estão aqui hoje, e muito obrigado, e Micael, eu passo a palavra para você. Uma excelente apresentação. Obrigado, David. Obrigado, Marisa, pelas apresentações. Eu quero frisar os nossos agradecimentos, que já foram colocados aqui por vocês dois. Eu agradeço a cada agricultor familiar que está participando, a gente entende todas as dificuldades. Agradeço a cada discente da UFJ, que também está participando. Agradeço vocês dois, que, né, toparam essa comigo, que estão me ajudando bastante nessa jornada de finalizar o curso, mas também de aprender com a extensão. É muito importante isso para mim, está sendo muito importante. Agradecer também o Hugo, que está aqui com a gente, ajudando na live. A Amanda, que me ajudou na confecção da apresentação, como foi dito. E eu acho que eu nem me apresentei, mas meu nome é Micael. Eu sou discente do curso de Engenharia Florestal. Estou terminando o curso. E hoje, né, juntamente com esses dois professores maravilhosos, a Marisa e o David, a gente vai ter uma conversa sobre a restauração ecológica, sobre as possibilidades, sobre alguns aspectos relacionados à legislação. Então, agora eu vou parar aqui de falar um pouquinho para apresentar, né, para compartilhar minha tela, e aí eu não vou ver mais vocês. Então, qualquer problema, abram o microfone, me informam, que a gente tenta resolver, tá bem? O bate-papo de hoje, né, tem como título uma conversa sobre a restauração ecológica, conciliando aspectos sociais, ecológicos e econômicos. Pode passar, David. Tá. Ao longo da nossa conversa, eu vou soltar algumas questões, algumas perguntas que, né, além de guiar o nosso bate-papo, faz com que surjam outras questões, porque nem todas vão ser respondidas aqui, algumas sim, outras não, mas a gente vai bater um papo sobre elas também ao final. Mas as primeiras perguntas que eu queria deixar para vocês, olhando essas imagens que nós colocamos aqui, é qual seria a importância dos ecossistemas naturais e, em segundo, o que está sendo perdido com a degradação dessas áreas naturais, certo? Coloquem depois no chat o que vocês pensam sobre isso. Pode passar, David. Bom, então, bora lá. Atualmente, né, cada vez mais a sociedade, o homem em si, tem exigido mais do meio ambiente, seja para consumo, seja para produção, e isso tem sido feito através de algumas questões problemáticas, como é o caso do desmatamento, né, a poluição dos rios, a poluição do ar, a urbanização excessiva,
tudo isso acarreta em uma série de consequências que nós vamos comentar agora. Pode passar, David. Bom, quais consequências seriam essas? A gente tem a perda de habitats, né, que são locais onde as espécies vivem, desenvolvem, né, as suas funções e tudo mais. E com a perda desses habitats, a gente tem também a extinção de espécies, o que é prejudicial não só para a biodiversidade como um todo, mas também para a humanidade. Temos as mudanças climáticas, tanto locais quanto em escala global, e a perda de solo, principalmente por meio de processos erosivos. Só que há outras consequências que poderiam ser aqui listadas. Pode passar, David. Mas é importante também a gente bater um papo sobre que ecossistemas são esses, né? O quão próximo eles estão de nós. Pegando o bioma cerrado, que é aquele onde a gente vive, a gente trabalha, a gente estuda, desenvolve nossas outras atividades, pegando esse vasto e diverso bioma como exemplo, nós temos vários ecossistemas muito ricos, tanto em questão de fauna, flora, também muito importantes e facilmente reconhecidos. Na primeira imagem a gente vê uma vereda, né, que é um ambiente alagado, que perto do UFJ... Oi. Ah, tá. Eu tô aqui, gente, pensei que ia comigo. Diminui o zoom, no caso, David. Olha só. E, para lá, gente. Obrigado, Hugo. Obrigado, David. A gente tem as veredas, como eu estava comentando. Tem a formação típica, né, do cerrado, que é o cerrado típico, o cerrado raiz, onde a gente encontra aquelas árvores de tronco torto, né, de casca grossa. A gente bate o olho e sabe que é um ambiente de cerrado. Temos as cachoeiras, né? E também o campo sujo, o campo limpo, que foram áreas bastante utilizadas inicialmente lá na ocupação do bioma para pastagem, certo? É importante trazer essa discussão dos ecossistemas, do que seria um ecossistema, para próximo, para a gente entender que um ecossistema ele é o fruto, né, da interação de fatores, né, não vivos e vivos. Os não vivos, no caso aqui, luz, a energia solar, né, a água, o ar, e os vivos, a fauna, a flora, certo? E é importante também comentar que ecossistemas, eles são diversos, né, e não possuem um tamanho estabelecido, podem ser muito pequenos ou muito grandes, e que todos esses ecossistemas que eu mencionei fazem parte do bioma cerrado, que é onde a gente vive e desenvolve as nossas ações. Pode passar. Mas é importante também falar o que esses ambientes nos proporcionam, né? Não que eles já não fossem importantes por si só, mas o que eles nos trazem? O que conservar esses ecossistemas, esses ambientes, traz para a gente? É aí que entra a discussão dos serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos. Mas o que são esses serviços? Mais importante de falar o que são é falar quais são. Porque serviços ambientais ou ecossistêmicos são benefícios que a natureza nos traz, nos proporciona, pelo simples fato de existir, certo? Mas quais são os tipos? A gente tem os serviços do tipo de provisão, que são os alimentos, os medicamentos, é tudo aquilo que a gente consegue obter na forma de produto da natureza. Temos os outros, que são os de regulação. Esses estão relacionados a processos regulatórios dos ecossistemas, como a manutenção da qualidade da água, da quantidade da qualidade do ar, da quantidade e qualidade da água, a regulação climática, a polinização, que é um importante serviço para o desenvolvimento das nossas atividades agrícolas. Temos também os serviços culturais, que estão relacionados com a íntima relação que as comunidades possuem com a natureza. A gente pode citar o caso dos indígenas, que possuem uma relação muito peculiar com a natureza, muito, muito própria com a natureza. Tem os conhecimentos que são gerados a partir dessa interação com o meio ambiente, certo? E por último, mas não menos importante, nós temos os chamados serviços de suporte. Esses serviços
a produção de oxigênio, a formação e retenção do solo, a ciclagem de nutrientes. Todos esses serviços de suporte, como o próprio nome sugere, eles permitem a existência desses outros. Então, quando a gente pensa nos ecossistemas naturais, além da beleza cênica que eles possuem, a gente tem que pensar nessa questão dos serviços, aquilo que a simples, entre aspas, existência deles nos proporciona, certo? Pode passar. Bom, mas mais importante de falar sobre esses serviços é tratar de quais áreas devem ser protegidas, né? Isso de acordo com a legislação, de acordo com a função que elas possuem. Quais áreas são essas que devem ser protegidas? Mas o que significa, então, restaurar ou recuperar uma área? Anotem essas questões e vão escrevendo no chat o que vocês pensam sobre. Pode passar. Bom, então agora a gente vai entrar num ponto do bate-papo, que é sobre legislação ambiental, né, principalmente aplicada aos assentamentos, tratando sobre reserva legal e APP. Várias questões sobre essas duas áreas. Primeiro a gente vai abordar a área de preservação permanente, ou APP. É um termo já conhecido por muitos aqui, tanto da área ambiental ou não, mas vale a pena aqui trazer para discussão. A APP, ele é um local muito importante, porque ela possui funções ambientais, né, cruciais, tanto para nossas atividades, quanto para atividades de outros seres vivos. Ela auxilia, né, na preservação dos recursos hídricos, dos nossos rios, dos nossos lagos, dos nossos córregos, na proteção do solo, evita que o solo seja perdido por processos erosivos, né, proteger a biodiversidade, ou seja, a nossa riqueza em espécies de árvores, de arbustos, né, que são por nós utilizadas, e também garantir o nosso bem-estar. Como que é garantir esse bem-estar? Entra lá a questão da regulação climática, né? Quando a gente está perto de uma área com floresta, a sensação é outra, né? Não é tão quente, o ar é mais úmido. Essas áreas de APP, elas são legalmente protegidas e são estabelecidas pela legislação. Só que a APP, ela não está restrita apenas às propriedades rurais, porque são áreas muito frágeis. Então, se tiver uma área que é classificada como APP, a gente vai falar sobre os tipos daqui a pouco, ela, na zona urbana, ela tem que ser protegida, certo? Para evitar que todos os benefícios e que toda a característica, a integridade daquela área seja perdida por processos degradatórios. Pode passar. Bom, essa imagem traz um esquema sobre quais são as áreas de preservação permanente de acordo com o novo Código Florestal. A gente tem as áreas de topo de morro, né? É muito fácil a gente visualizar os impactos, né, da retirada da vegetação de topo de morro, como é o caso dos deslizamentos, que acontecem, infelizmente, todos os anos, na região serrana do Rio, por exemplo. Temos as encostas, aquelas com uma inclinação acima de 45 graus. Temos as nascentes e também as áreas ao redor dos rios. Pode passar. A gente vai focar aqui nas que são mais próximas, né, começando com a APP de margem de rios, ribeirões e riachos. É importante mencionar que essas áreas, né, esse tipo de APP, ela vai variar a sua largura de acordo com a largura do curso d'água que ela acompanha. Então, como nós podemos ver na imagem, cursos d'água com menos de 10 metros, seja ele um rio, um ribeirão ou um riacho, tem que ter 30 metros de APP. Isso significa que na sua propriedade rural você tem que deixar 30 metros, né, de floresta ali, ou qualquer que seja a formação, né, intacto, né, para preservar todos os serviços que aquela área oferece e também para preservar o rio, evitando que entre terra, né, entre aspas, no rio, assoreando, causando a morte de peixes, entre outras questões. Continuando, como a gente pode ver, cursos d'água de 10 a 50 metros, a APP é de 50 metros, de 50 a 200, a APP é de 100 metros, de 200 a 600 é de 200 metros, e maiores que 600 a APP é de 500 metros. Aqui não está no esquema, mas é importante ressaltar que essa APP é dos dois lados. Não adianta ter de um lado e do outro não ter, porque você protege de um, mas deixa que a degradação ocorra no outro. Pode passar. Aqui nós temos para nascentes,
né? Nascentes são muito importantes, principalmente considerando o bioma em que a gente vive. O Cerrado hoje ele é considerado o berço das águas do Brasil, né? Isso porque o segundo maior aquífero, né, o reservatório subterrâneo de água potável do país, está inserido nas áreas de Cerrado, na região do Cerrado. Tem também as características da vegetação que permitem, né, que um grande estoque de água seja formado, porque no Cerrado a gente tem a tal da floresta invertida, né, que são árvores de porte baixo, acima do solo, né, de altura ali que chega a 3 metros, ou até outras que podem ultrapassar, mas o Cerrado típico, né, nessa altura, mas em raiz pode ultrapassar os 5, 6, 7 metros. É por isso esses termos. Na legislação, para a área de nascente, a APP prevista é um raio de 50 metros. Isso vai permitir que aquela nascente seja protegida, né? Que aquele rio ou aquele córrego, enfim, que depende dessa nascente, não seque, né? Que as pessoas que utilizam daquele rio não deixem de praticar as suas atividades, entre outras coisas. Pode passar, David. E ainda sobre a APP, a gente tem a APP para lagos e lagoas naturais. Esse tipo de APP, como eu comentei, a APP não é só da zona rural, mas esse tipo aqui tem também na zona urbana e tem uma delimitação diferente. Na zona rural, áreas de espelho d'água de até 20 hectares, a APP é de 50 metros, tá? Ao redor de todo o espelho d'água. Áreas com mais de 20 hectares de espelho é 100 metros. Já para a zona urbana, independente da área desse espelho d'água, são 30 metros que devem ser deixados, devem ser preservados ali para manter todas as funções daquele espelho d'água, certo? Pode passar. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a reserva legal, né? O que é uma reserva legal? A reserva legal, ela é comentada, né, assim como a APP, dentro do Código Florestal, né, que é a Lei 2.651 de 2012, e nessa lei estabelece que toda propriedade ou posse rural, ela deve possuir uma reserva legal. Essa reserva legal, ela se trata de uma parte de uma porção da vegetação nativa que está localizada naquele imóvel rural, que deve ser mantida, né, sem prejuízo na aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente. Isso significa dizer que, de maneira geral, a APP tem a sua delimitação, tem a sua área, e a reserva legal tem a sua outra área, certo? Não deve haver uma sobreposição dessas duas áreas, certo? Pode passar, David. Bom, como eu disse, todo imóvel rural deve ter a sua reserva legal, mas a área da reserva legal, ela vai variar de acordo com a localidade do imóvel rural. Então, aqui, conforme nesse esquema está delimitado, imóveis localizados na Amazônia Legal possuem 3 possíveis tamanhos de reserva legal. O primeiro, que é 80% da propriedade, isso se ele estiver localizado na Amazônia Legal e em área de floresta, 35% se estiver localizado na Amazônia, mas em áreas de cerrado, e 20% se estiver na Amazônia Legal, mas em áreas de Campos Gerais. É importante aqui a gente mencionar que, como a imagem traz, a Amazônia Legal não está compreendida apenas no bioma amazônico, tá? Mas abrange o estado do Mato Grosso, o próprio Tocantins, até porções bem pequenas do estado de Goiás. Por isso, essa questão dos 35% em área de cerrado, porque também pega porções do cerrado. Só que para nossa região, o mais importante é essa porcentagem aqui, de 20% da área do imóvel, se o imóvel estiver fora da Amazônia Legal, certo? Então, a gente até circulou aqui para dar ênfase que, para nós, né, a nossa situação, moradores do bioma cerrado, né, vocês, agricultores familiares aqui que estão participando, que possuem propriedades no cerrado, é 20% da área do imóvel, tá bem? Pode passar. Bom, agora a gente vai passar a conversar um pouquinho sobre a restauração. Até aqui a gente já falou da importância das áreas naturais, do que elas nos proporcionam, falou da legislação, quais áreas devem ser protegidas, quais áreas são essas, o que a legislação estabelece, e agora a gente vai comentar sobre a restauração ou recuperação ambiental, do que se trata a recuperação ambiental, como pode ser feita, entre outras questões. De forma bastante simples, a recuperação ou restauração ambiental, ela é entendida como
toda e qualquer ação ou intervenção que nós, seres humanos, né, fazemos no meio ambiente com o objetivo de fazer com que uma área antes degradada volte à sua condição inicial, né, na questão das funções, na questão dos serviços, na questão da estrutura, da diversidade. Só que essa volta ela pode ser parcial ou total. Vai depender dos objetivos, vai depender da área, depender do método utilizado, certo? Bom, mas sobre a restauração, existe pontos na legislação que trazem o assunto restauração. Um deles é o parágrafo 3º, né, do artigo 225 da Constituição Federal de 1988. Nesse artigo, ele diz que a restituição da cobertura vegetal nativa por meio da implantação de sistema agroflorestal, de reflorestamento, de regeneração natural da vegetação, outros métodos, ela é algo obrigatório da pessoa ou da empresa que causa um dano na vegetação nativa. Além disso, né, esse ponto da necessidade, da obrigação de fazer a restauração é comentado na Lei 6.938 também, certo? E um ponto muito importante é que, fugindo da legislação, da questão da obrigação de fazer, temos que, sem a restauração das áreas que a gente comentou, nós não podemos viver, porque a gente não vai ter ar de qualidade, água em quantidade e qualidade necessária, não vai ter conforto térmico, né, não vai ter fauna, flora, e, consequentemente, a gente também não consegue produzir. Sem produzir não tem alimento, não tem renda, certo? Pode passar, David. Bom, mas um ponto importante é entender que, a gente tem que restaurar. É necessário restaurar, né? Hoje no Brasil, inúmeras são as áreas com necessidade de restauração, tanto em reserva legal, tanto em APP, tanto em pastagens degradadas que foram abandonadas. Mas será que a gente pode explorar as áreas que nós comentamos anteriormente? APP, reserva legal, até mesmo uma pastagem que foi abandonada e que vai passar pelo processo de restauração ambiental? Será que a gente pode explorar? Bom, a área de preservação permanente, a APP, ela, de maneira geral, não pode ser explorada ou sofrer intervenções. Porém, existe na legislação algumas exceções. A gente já vai comentar sobre essas exceções. Já a reserva legal, ela pode ser, sim, explorada. Entretanto, essa exploração ela não deve causar um dano à integridade e à função da reserva legal. A gente tem que lembrar que essas duas áreas, elas possuem funções ecológicas muito importantes para a nossa sobrevivência e a sobrevivência de outros seres vivos. O Código Florestal, então, estabelece quais critérios que devem ser seguidos para explorar uma reserva legal e quais são as exceções para a APP. Só para, antes de passar, para comentar sobre as exceções para a APP, muitas dessas exceções são voltadas para a agricultura familiar, né, permitindo a construção de moradia, a exploração baseado nos conceitos da agroecologia, né, a exploração de produtos que a gente vai abordar daqui para frente, não madeireiros, que são frutos, sementes, folhas, né. Para a reserva legal, existe um plano de manejo para ser elaborado e aprovado pelo órgão do sistema ambiental responsável, mas para a agricultura familiar, esse plano ele é bastante simplificado, né? Inclusive, para pequenas propriedades, a extração de madeira para uso na própria propriedade nem precisa de licença, só precisa ser, né, informada ao órgão responsável. Então, a gente vê que essas exceções beneficiam principalmente os pequenos produtores, os produtores da agricultura familiar, porque já são produtores com uma área muito pequena. Às vezes a gente pega uma propriedade com, no caso, classificada como pequena propriedade da agricultura familiar, e vê que metade dela, às vezes é reserva legal, às vezes é APP. E o produtor muitas vezes não sabe que pode explorar e quais maneiras que pode fazer essa exploração, certo? Pode continuar, David. Bom, vamos avisando sobre o tempo, viu, galera? Porque eu não tô vendo aqui, não. Mas,
Então, outras questões para gerar aqui a discussão entre nós, o bate-papo. Quais são as formas de restaurar ou recuperar uma área degradada? Existem muitas? Quais são? Né? Será que existe uma diferença entre esses métodos? Eles podem ser utilizados de qualquer forma? Como eles são utilizados? Do que se tratam? E, por último, mais ou menos importante, para qual situação cada método é mais indicado? Certo? Pode passar. Bom, então já falando sobre as formas e os modelos de recuperação ambiental, todos esses previstos na legislação, ou seja, são autorizados de serem feitos, começamos com a regeneração natural. A regeneração natural é aquela forma de fazer a recuperação em que a gente cerca a área degradada, como a gente pode ver aqui no esquema que foi montado, né? Em tracejado é a cerca da área, e deixa que as forças da natureza, vamos chamar assim, elas trabalhem sozinhas, que os processos naturais eles atuem, né? E com o tempo, como a gente pode ver, os indivíduos eles vão chegando aos poucos e posteriormente uma nova comunidade vegetal é formada, certo? Às vezes não a mesma, né? Não com os mesmos critérios, com os mesmos aspectos de antes, mas ela é formada. Só que esse método, né, de fazer recuperação ambiental, ele tem alguns detalhes que devem ser observados. Por quê? Ele só vai funcionar se a gente tiver próximo da área degradada fragmentos florestais que sirvam de matriz para sementes, né, para que ou sementes, ou que um animal, por exemplo, se alimente do fruto, né, e leve para essa área degradada ali, ou até mesmo defeque nessa área, liberando as sementes. Então, precisa da existência desses fragmentos, né? O solo daquela área não pode estar muito degradado, porque a gente tem propágulo, mas não tem solo, então não resolve, certo? Então, essas questões devem ser observadas para permitir a utilização desse método. Pode passar, David. Aqui temos algumas imagens sobre a regeneração, né, o uso da regeneração natural. A primeira imagem traz uma área que foi anteriormente degradada, pode ter sido por desmatamento ou outra questão. A segunda imagem traz aqui a cerca que foi feita, né? Essa cerca ela é muito importante para que evite a entrada de pessoas, de gado, porque o gado ele pisoteia nos indivíduos que estão crescendo, e isso atrapalha o processo de recuperação. E por último, na terceira imagem, a gente observa que os indivíduos eles vão chegando aos poucos. Eles vão crescendo de forma devagar, né, lentamente, no tempo da natureza, mas posteriormente, né, essa comunidade ela é formada. Né, e com o tempo, o dossel fecha, se for uma floresta, certo? E os processos, os serviços que eram gerados pelaquela área tendem a retornar. Pode passar, David. Um segundo modelo, né, uma segunda forma de fazer recuperação ambiental é por meio também da regeneração natural, só que agora com o manejo. Né? Nessa forma, a gente também faz cerca a área, né, é recomendado cercar a área, para evitar aquelas questões que eu comentei. Só que a gente induz a regeneração natural. Como assim a gente induz? Faz o controle de plantas daninhas, faz plantio de adensamento, se for necessário, né? Plantio de enriquecimento e a nucleação. O plantio de adensamento é aquele onde a gente vai aumentar o número de indivíduos naquela área. E o de enriquecimento está relacionado a, por exemplo, a número de indivíduos de uma determinada espécie, que às vezes não pode ser o suficiente para permitir que aquela espécie retorne para a área. Né? E a nucleação é utilizar de uma espécie ou várias espécies que vão fornecer condições básicas para que outras cheguem e se estabeleçam ali. Mas, como na regeneração natural sem manejo, é com o tempo. Né? Depois de um certo tempo, a gente observa a comunidade voltando, né, às suas condições, talvez de forma parcial, mas ela volta com o tempo. Pode passar, David. Aqui eu trago algumas imagens, né, que podem ser atividades feitas nesse tipo de forma de recuperação, que é o preparo do solo. Né? Às vezes o solo está muito compactado,
porque foi pisoteado por gado, ou operações agrícolas com maquinário pesado foram feitas em alta intensidade. E aqui a gente tem a questão da capina, né, de fazendo controle de ervas daninhas, da matocompetição, para permitir que os indivíduos cresçam, certo? Pode passar, David. Dando continuidade, a gente tem também o plantio em área total, né? Como o próprio nome sugere, é o plantio de espécies vegetais na área em que foi degradada, seja por forma de semente ou muda. Só para comentar, quando a gente utiliza sementes, o processo é mais lento, né? Devido à semente ter que germinar, ter que passar por todo o estresse, né? Que é germinar. E por mudas é bem mais rápido. Só que às vezes por muda é mais caro, tá? Então tem que ser observado isso. E no final das contas, o plantio em área total tem o mesmo objetivo da regeneração natural, ou da condução da regeneração natural, que é a formação de uma comunidade vegetal. Também ao longo do tempo, depois de um tempo. Né? Notem que até aqui nada é automático. Tudo exige paciência, tudo exige que a gente acompanhe o tempo da natureza. Pode passar, David. E por último, uma forma já conhecida por alguns aqui, de fazer recuperação ambiental, permitida pela legislação, é o uso de sistemas agroflorestais. Esses sistemas, né, comumente chamados de SAFs, são sistemas produtivos baseados nos princípios da sucessão ecológica, podendo fazer o consórcio entre árvores, com espécies agrícolas, forrageiras, trepadeiras, arbustivas, herbáceas, entre outros tipos, garantindo uma elevada diversidade. Essa diversidade, que aqui é comentada, ela é importante tanto para a questão de obtenção de renda, né, tanto para a questão de melhor uso da área, né, maximização do uso do solo, de todos os recursos daquela área, e também para questões ecológicas, né. Quanto maior a diversidade, maior tende a ser os serviços, os bens a serem usufruídos daquela área, né? Pode passar, David. Aqui nós trazemos alguns exemplos, né, de SAFs, né? Como a gente pode observar, na linha do plantio, temos espécies arbóreas, temos aqui a bananeira, né? Mas pode ser utilizadas outras espécies. Nada impede que seja utilizado, por exemplo, o piqui, o baru, certo? Pode passar, David. Aqui nós temos a visão da externa de um SAF, né? Notem que parece uma grande mistura, e é justamente esse o objetivo, que não fique aquela visão da monocultura, né? Tudo muito igual, tudo certinho. Não, essa mistura, essa bagunça, entre aspas, ela remete diversidade, né? Ela mostra que os objetivos de recuperar os serviços, né, de trazer a fauna de volta, a flora de volta, eles podem ser alcançados por meio dessas espécies que foram plantadas, com diferentes funções, né, com diferentes comportamentos. Pode passar, David. E aqui outra imagem dos SAFs, mostrando novamente essa diversidade, e aqui o uso, por exemplo, de palmeiras, né, como o caso da gueroba, do açaí, né, principalmente em regiões da floresta amazônica, né, bastante utilizado nesse tipo de sistema. Pode passar. Aqui outra imagem trazendo as possibilidades dos SAFs. Aqui, olha a diversidade que nós temos. Tem árvore, tem capim, né, para, por exemplo, barreira ecológica, tem hortaliça, tem herbácea, tem uma diversidade gigantesca de indivíduos, né, com as suas diferentes funções e usos. Pode passar, David. Bom, mas a gente entra num ponto-chave aqui, que é a obtenção de renda a partir da restauração. Quais são as formas possíveis de obter renda? A gente sabe que os sistemas agroflorestais são né, que a gente comentou, mas quais são as outras formas? Né, vamos comentar um pouco aqui sobre cada uma delas. Começando sobre o pagamento por serviços ambientais. Né? Esses serviços ambientais, eles não são aqueles mesmos lá comentados, né, os serviços ecossistêmicos. Serviços ambientais aqui são o que o homem, através da sua ação, consegue prover. Né? Aqui a gente tem um exemplo do carbono. Hoje o mercado de carbono é uma alternativa, né, para
equiparação daquilo que é emitido para aquilo que é absorvido pelas formações, principalmente florestais, né? Em que no mercado de carbono, a parte vendida é a diferença entre aquilo que já existia na área e aquilo que foi absorvido, que foi encontrado na formação. Esse mercado hoje é capitalizado, né? O comércio é feito em dólar, né? E o principal interesse são de grandes empresas que, infelizmente, emitem grandes quantidades de CO2 para a atmosfera e que precisam compensar. Essas empresas estão localizadas principalmente nos países ditos desenvolvidos, Estados Unidos, os países da Europa, né, entre outros. Tem também o pagamento relacionado à água, né? Existem vários projetos hoje, principalmente na região da Mata Atlântica, né, em Minas Gerais tem projetos, onde, através de programas do governo, o produtor que faz uma ação que promove a proteção ou até mesmo o aumento da água, ele recebe por isso, certo? São ações do tipo conservar a sua PP ou restaurar ela porque evita assoreamento de rios, né? Dessa forma mantém a qualidade daquele curso d'água, certo? E por último, mas infelizmente incomum, é o pagamento relacionado à biodiversidade. Por que incomum? Esse tipo de pagamento ele é feito principalmente para áreas em que espécies consideradas em risco de extinção vivem, em risco, ou as raras, né, vivem. Porque o peso que é colocado é o peso de existência daquela espécie. Qual que é a importância da existência? É isso que é levado em consideração nesse pagamento. E que, infelizmente, é feito para poucos hoje, né? Bom, mas entrando aqui, a gente tem os produtos florestais madeireiros e não madeireiros e, posteriormente, os SAFs. A gente vai comentar separadamente sobre cada um. Pode passar, David. Bom, começando sobre os produtos florestais madeireiros. Hoje, muitas universidades eles têm desenvolvido projetos, né, em áreas experimentais que visam restaurar, né, ver a possibilidade de utilizar espécies arbóreas, né, de uso madeireiro, para restaurar áreas de grande escala, né, 50, 100 hectares. Porque o que eles fazem? Nessas áreas experimentais, os plantios são feitos com espécies que serão utilizadas, serão removidas, né, ou até mesmo comercializadas ao longo do tempo e com características bastante peculiares. Por exemplo, são colocadas espécies de crescimento rápido, né, mas com a madeira não tão boa assim, para serem comercializadas já após alguns anos, com 4, 5 ou 6 anos já de implantação, para que dê um retorno já econômico para o produtor que está fazendo aquilo. Tem madeiras intermediárias, né, espécies intermediárias, que serão exploradas depois de 10 anos ou algo assim, e tem aquelas mais tardias, né, que o ciclo dela de exploração é 40, 50 anos, porque são de crescimento lento, mas, em compensação, são madeiras bastante valorizadas e que podem ser exploradas de outras formas, como a extração de frutos, sementes, cascas, entre outras coisas. Bom, esses projetos que eu comentei dessas universidades, eles ainda estão em análise, né, só que essas análises iniciais mostram que a margem de lucro pode chegar até R$470 por hectare por ano nessas áreas que foram implantadas, né? Mostrando, então, a possibilidade de utilizar os produtos florestais madeireiros na restauração e para obtenção de renda. Pode passar, David. Mas, além disso, no Código Florestal, é permitido o uso de uma espécie exótica em uma porcentagem pré-estabelecida, né, no máximo de 50%, para a recomposição da reserva legal. E nesses projetos em que essa espécie exótica é utilizada, a maioria usa o eucalipto. Por quê? É uma espécie com um manejo já bem conhecido, né, com um mercado já bem estabelecido, bem adaptado às condições climáticas do país, certo? Aqui na primeira imagem, a gente pode ver uma área em que não se tinha nada, era uma reserva legal, mas estava degradada, sem, né, a reserva legal, propriamente dita, que foi, na segunda imagem, como nós podemos observar, foi feito plantio,
né, de espécies nativas com o eucalipto, nesse caso, que foi a espécie exótica. E a terceira imagem mostra, dentro do plantio, como que é a configuração. Como nós podemos ver, o eucalipto ele tem um crescimento mais rápido do que a espécie nativa. Isso possibilita o seu uso, porque enquanto o eucalipto cresce muito rápido e após uns 6 anos você já pode retirar para comercializar como carvão, para lenha, a espécie nativa ela vai levar um tempo maior, devido às características da espécie, certo? Então, essa característica do eucalipto de crescer rápido é o que possibilita ele ser utilizado, né, dando um retorno já para o produtor ou para a produtora que precisa fazer a recomposição, mas que a gente entende que é algo caro, né, sai caro, principalmente dependendo do tamanho da área e do que tem que ser feito. Os atuais modelos, com o uso de eucalipto, eles têm mostrado uma receita líquida de até R$ 600 por hectare por ano. Já é bastante considerável. Pode passar. Bom, agora que a gente falou sobre os produtos florestais madeireiros, a gente também tem os produtos não madeireiros, né? Que produtos são esses? Folhas, sementes, casca, cipó, capim. São todos esses produtos que não vêm diretamente da madeira, né? A gente tem um exemplo lá no norte do açaí, ou do palmito jussara, que aqui o preço dele por planta, ou seja, quando a gente faz a extração, né, dele, mata, né, o indivíduo para extrair o seu palmito, tem chegado de R$ 2 a R$ 5 por planta, o que você obtém, né? Só que com a comercialização das sementes, o valor arrecadado pode chegar a R$ 135 por planta. Agora imagine, uma palmeira que pode ser encontrada e cultivada em grande, né, densidade na área. Imagina isso numa área de, não sei, 10 hectares. Né? Esses 135 multiplicados por 150 indivíduos. É um valor bastante considerável. Né? Outro interessante exemplo é o caso do cedro, que a madeira dele, o metro cúbico, chega a ser comercializado em torno de R$ 74, né? Só que a comercialização das sementes, ela pode chegar até R$ 150 o quilograma de sementes. E o cedro é uma espécie que produz bastante sementes. Então, o retorno é grande com o uso desses produtos florestais não madeireiros. Bom, dando continuidade na possibilidade de obtenção de renda através dos produtos florestais não madeireiros, temos que não só sementes podem ser comercializadas. 2 exemplos bem claros disso é a comercialização do piqui e do baru no estado de Goiás. Somente em 2011, a margem bruta da comercialização do piqui chegou até R$ 600 por hectare por ano. Partindo, por exemplo, do baru, em um plantio, né, com 200 árvores por hectare, pode-se obter 1.200 kg de castanha, numa vez obtém 60 mil por hectare por ano. Agora, se a gente for fazer a comercialização da polpa, se obtém 12 mil quilogramas, com as mesmas 200 árvores. A venda da polpa chega a valores de até R$ 25 o quilograma. Então, pode-se obter até R$ 300 mil por hectare. E, por fim, mas não menos importante, com a comercialização do caroço, cerca de 11 mil quilogramas com essas 200 árvores, a venda a R$ 200 por tonelada, pode-se obter R$ 2.200 por hectare por ano. E, continuando, além da comercialização de frutos, das sementes, do caroço, da casca e afins, por que não pensar na comercialização da própria muda dessas espécies nativas que hoje são bastante requisitadas, seja para projetos de restauração, seja para paisagismo urbano ou rural, e para outros fins? Por que não pensar na elaboração, na confecção, na estruturação de um viveiro de mudas nativas? Né? Hoje, uma muda de uma espécie nativa pode chegar a R$ 5, R$ 6, dependendo da espécie, dependendo da quantidade que é requisitada, certo? Continuando, e por último, mas não menos importante, abordando agora os chamados SAFs, eles são uma alternativa de obtenção de renda através da restauração ecológica, da recuperação ambiental. E um exemplo muito conhecido já é o chamado Tão Gia. Se trata de um sistema ecologicamente viável
e permitido pela legislação ambiental, em que, enquanto o sistema florestal, no caso, as árvores vão crescendo ao longo do tempo, se cultiva produtos, né, culturas agrícolas nas entrelinhas, como milho, feijão, mandioca, hortaliças, abóbora, entre outros, até que se feche o dossel, né, e o que impede a continuidade do cultivo nas entrelinhas, porque as árvores passam a competir mais entre si pelos nutrientes e por todos os recursos naquele ecossistema. Entretanto, ao longo ali de 5, 6, 7 anos, no mínimo 3 anos em que esse dossel não é fechado, né, em que as árvores, as copas não tocam umas às outras, temos a possibilidade da obtenção de renda através do cultivo dessas culturas que eu mencionei na entrelinha. Né? E dependendo da produção, esse consumo ele pode ficar na propriedade ou fazer o comércio. Isso vai depender muito do tamanho da área, do objetivo do produtor, entre outras questões a serem analisadas. Mas os sistemas agroflorestais eles surgem como uma possibilidade de obtenção de renda e de recuperação ambiental. Dessa forma, nós temos que, através da adoção desses sistemas, né, dessas práticas sustentáveis, nós podemos conciliar aspectos ecológicos, né, questões ecológicas, econômicas e sociais, para que a recuperação ou restauração ambiental ela seja feita de uma maneira que não impeça que os produtores, aqui, os agricultores familiares obtenham renda, mas que também possibilite que a recuperação ela seja feita, seja de uma reserva legal, seja de uma área de APP, seja de uma nascente, e que vocês, né, produtores, agricultores familiares, sejam incluídos nessa ação, vocês como peças tão fundamentais para a recuperação ambiental. Então, a gente concilia essas 3 chaves para o sucesso da recuperação ambiental. Bom, era isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês. Agradeço a presença de todos, agradeço a oportunidade. Meu e-mail para contato é micaelfreitasilva@gmail.com e estou disponível para possíveis dúvidas, esclarecimentos e afins. Muito obrigado e até um próximo encontro.